Abramos nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo de número 20. Estaremos lendo do versículo 19 até ao versículo de número 23. João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. E disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, já foi orado, Pai amado, a favor da minha vida, e eu peço agora a favor da tua palavra, que o Senhor possa aniquilar o homem, para que o nome do teu Filho Cristo Jesus seja exaltado. Fale conosco, Pai amado. Caminhe conosco nesta palavra. Feche os nossos ouvidos, Pai amado, para toda e qualquer interferência, e que nós possamos estarmos bem atentos para acolher a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero introduzir esta ministração, meus amados, com um poema que foi utilizado por um pastor negro americano para falar deste texto. E ele tem o título: é sexta-feira. Você preste bem atenção. Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Veja, Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira. Soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei, e os fariseus estão celebrando o seu plano. Tudo foi lançado com sucesso, mas eles não sabem. É apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Ele está pendurado na cruz, sentindo abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? Oh,
é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou, e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. É sexta-feira, só é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Queridos, esse poema me encantou, porque ele narra para mim e para você tudo aquilo que os discípulos viveram na sexta-feira. Mas a sexta-feira só inaugura o que está por acontecer e que nós vivenciamos no domingo que passou, a ressurreição do meu Senhor. Este, meus amados, é o primeiro domingo, né? Se nós contarmos o primeiro da ressurreição, é o segundo, mas após a ressurreição é o primeiro domingo, pós-Páscoa. Jesus, que permaneceu 40 dias com seus antes de ir para o seu lugar, à destra de Deus Pai, ele vai aparecer aos discípulos. O texto que nós lemos narra para nós que Jesus, ele aparece quando os discípulos estão reunidos com portas cerradas, portas fechadas, portas trancadas. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos como aqueles discípulos, sem esperança, amedrontados, portas trancadas, porta do coração, porque me decepcionei com o amor do irmão, necessariamente é com o amor de um homem para uma mulher ou vice-versa, não. Quantas vezes nos decepcionamos? Quantas vezes somos traídos? Quantas vezes a esperança desfaz, sai no meio dos dedos, parece que o vento levou. E aí nós entramos no quarto da solidão, trancamos a porta do coração e dizemos assim: desse mal eu não vou morrer mais, porque eu não quero mais amar. É mais ou menos assim que os discípulos estão se sentindo. Eles andaram com Jesus, eles puseram a sua esperança em Jesus, e de repente o mestre se foi. Eles que andaram com Jesus, meus irmãos, eles receberam de Jesus, entre outras tantas coisas, as promessas de vida eterna. Estamos numa campanha que iniciou-se na terça-feira próxima passada, que diz para nós que era necessário que houvesse morte, que houvesse ressurreição, para que houvesse o Pentecostes. E esses discípulos vivenciaram isso. Mas conosco não é diferente isso não, irmãos. Nós recebemos a melhor de todas as doutrinas. Nós somos nutridos pela palavra e às vezes a esperança, ela se vai. A decepção vem. Hoje à tarde, eu e o missionário estávamos organizando a igreja para o culto, e eu dizia para ela que eu próprio, às vezes, me sinto abatido. Um dia desse falei aqui no culto de oração, que quantas vezes eu me sinto abatido. E confesso para os irmãos, e não é balançar culto de vocês, Zé Maria, nem você, Germana, não. Mas confesso para os irmãos que quando eu vejo alguém indo embora, quando eu vejo alguém saindo debaixo do meu pastoreio,
eu me sinto tão triste, tão abatido, né? Pensando que o meu ministério fracassou. Mas aí, o Espírito Santo vem e traz a minha memória pela boca da missionária Adriana, talvez pela tua boca, quantas vezes ele me desperta, através de um de vocês, aquilo que ele mesmo havia prometido, que aqui nós forjamos vasos para que possa estar multiplicando em outros arraiais. Mas os discípulos, meus irmãos, eles estão entristecidos, e você siga comigo, porque o nosso tempo é pouco, temos 20 minutos para nós trabalharmos o máximo possível neste texto. Aleluia. Lucas, estou igual missionário, mais um bocadinho que o Beto tirou daqui, eu já ia trabalhar com você no 20:19 de Lucas. Glorificado seja o nome de Jesus. Voltei para o 20:19 de João. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos comendo dos judeus. Eu já te chamo a atenção aqui. Os discípulos, meus amados, estão comendo daqueles que deveriam estar junto deles. Os discípulos são judeus. Jesus é judeu. E eles estão comendo dos judeus. Porque quem crucificou meu Senhor são aqueles que eram da sua linhagem. E pensavam, está cumprindo as Escrituras. Quantas e quantas vezes, meus amados, a perseguição vem do arraial. Quantas e quantas vezes a perseguição vem do irmão mais próximo, necessariamente não da congregação. Mas você já me viu falar, a primeira igreja é lá em casa. E quantas vezes a perseguição vem lá de casa? As adversidades vêm lá de casa. Mas aí é importante nós continuarmos lendo o versículo, porque tem, logo depois da vírgula, com medo dos judeus, eles se tinham ajudado. Mesmo no momento de medo, ou nos momentos no plural, é importante que não estejamos sós. É importante que estejamos juntos. Continuando, mais uma vírgula. Quando eles estão de portas fechadas, quando eles estão com medo, mas eles estão juntos, chegou Jesus. Quando nós estamos juntos, Jesus se faz presente, até porque nós conhecemos a palavra e a promessa. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Quando Mateus acaba de terminar o relato do seu evangelho, lá no capítulo de número 28, Mateus vai escrever o que Jesus houvera prometido. Eis, eu estarei convosco até a consumação do século. O mais sozinho que eu esteja, o Senhor está comigo. O mais sozinho que eu quero estar, o Senhor manda socorro. Foi falado aqui durante a liturgia do culto. E a diaconisa Gilmara estava lá, se sentindo só, mesmo tendo o marido e o filho junto, mas ela estava se sentindo com os pés, com as mãozinhas amarradas. Deus mandou o missionário Adriano, podia mandar qualquer um outro ou qualquer uma outra.
O importante é que o Senhor manda socorro, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes, nós nos esquecemos do domingo e queremos viver somente na sexta-feira, somente na besteira, somente na tribulação, somente nas adversidades, somente naquilo que traz medo, que traz o coração pressionado. Às vezes, nos esquecemos da ressurreição e viramos da morte. Hoje pela manhã, aliás, desde ontem, né? Eu recebi a notícia do falecimento de um senhor lá da comunidade do Vista Alegre. E Pedro era alguém que eu tinha um carinho especial, sabe? Aquela pessoa que estava sempre com um sorriso, aquela pessoa que, né, trazia alegria para o meu coração. Ele, né, não era do nosso arraial, mas ele respeitava o nosso arraial. Quando ele ficou enfermo, com o dedinho, tendo que ser amputado contra o dedinho, por problema de circulação, eu encontrei com ele e disse para ele assim: eu posso orar? E ele deu um sorriso e disse: pode, pastor. Eu orei. E aí ontem chegou a notícia. Aliás, deixa eu só voltar um bocadinho com você, só para você entender o que eu vivenciei nessa situação. Na quinta-feira eu fui para o Vista Alegre para ministrar Santa Ceia, e no carro os irmãos comentavam a respeito da irmã Sandra. A irmã Sandra é uma irmã que congrega conosco lá e é irmã de sangue do Pedro. E eles diziam assim, uma das irmãs disse assim: eu encontrei com a irmã Sandra, mas ela disse que ainda não está de volta. Eu fui, né, escutando aquilo e acabei entrando na conversa e falei assim: mas quem está cuidando do Pedro? Aí uma outra irmã que estava no carro disse assim: não, o Pedro é a irmã Laura que cuida do Pedro. Eu falei: não, você está misturando os Pedros. O Pedro da irmã Laura é um, o Pedro da Sandra é outro. E aí que eu vim descobrir que o Pedro estava enfermo, internado. E ontem chegou a notícia do falecimento do Pedro. E hoje pela manhã eu fui lá. Antes de ir para a roça, eu passei lá na capela. O Douglas ainda estava, né, arrumando lá, enfeitando. E o Pedro estava tão sereno, tão bonito, né? Eu tenho que ter cuidado das minhas falas, senão as pessoas podem interpretar mal, né? Mas ele estava, né, mais bonito do que em vida. Estava tão bonito, tão sereno. Mas Jesus voltou. E aí as pessoas estão chorando, porque o Pedro, né, faleceu. E aí eu dizia para o irmão dele, para um deles, para o Natal: podemos chorar sim, porque estamos nos apartando, separando de uma pessoa que nós amamos, mas não é o fim. E eu não falei assim, mas para você eu estou falando assim, porque é só sexta-feira, o domingo está chegando, a ressurreição está chegando. Jesus não nos deixou só. Jesus permanece conosco. Jesus se apresenta a nós no momento de dor. E aí, o versículo diz assim: chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É só Jesus, irmãos, para gerar paz no coração angustiado. Te confesso, não é só o seu que angustia, não. Eu angustia igualzinho o seu. Às vezes até mais do que o seu. Tem hora, parece que ele vai estourar.
Eu gosto de comparar com um torno. Acho que todo mundo conhece um torno, né? Uma peçazinha de ferro fundido, que tem duas partes, e tem uma manivelazinha, que quando nós trabalhamos com essa manivela, ela aproxima ou afasta as duas partes para prender algo que nós desejamos que seja preso. E eu comparo o coração angustiado com o coração dentro do touro, mas com a manivela que trabalhou ajuntando uma parte a outra com o coração no meio. E o torno, ele me dá a possibilidade de continuar rodando aquela manivelazinha, aquela tração que faz juntar as duas partes, até o máximo possível que o objeto que está no meio suporte. Só que o coração, se continuar tracionando, ele vai explodir. E é desse jeito a tristeza às vezes, principalmente tristeza de perda. Se continuamos, ou se continuar o coração sendo pressionado, ele vai explodir. Nós vamos morrer. Mas Jesus chega e se põe no meio. E ele sopra a paz. O que é a paz? É ele fazer a manivela mover o contrário. O coração que estava apertado, ele vai voltando para o seu diâmetro normal, para pulsar sangue, para que funcione bem a minha mente, todo o meu corpo. Porque a sexta-feira está dando lugar ao domingo, está dando lugar à ressurreição. Aleluia. Vamos avançar, porque eu tenho que acabar. Não vai dar tempo de fazer tudo, não tem problema não. Vamos fazer o que Deus manda fazer. E aí, queridos, o verso de número 21 diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. A primeira dádiva, eu anunciei que pregaríamos um sermão chamado A Dádiva, ou as dádivas, né, da ressurreição. A primeira dádiva da ressurreição é a paz. Na verdade é a própria ressurreição, né? Mas para mim, aplicando em mim e em você, igreja do Senhor Jesus, é a paz. A paz que o Senhor Jesus provoca no meu e no teu coração. E aí no verso 21 ainda, ele repete essa paz e ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Ser enviado, aí a gente tem que aplicar de novo Zé Maria Germana. Ser enviado é ser mandado para outro lugar, irmãos. Ser enviado é ser mensageiro autêntico de quem o enviou. Ser enviado é ser embaixador daquele que o enviou. E aí, ele deseja a paz, ele provoca a paz e ele envia. Porque como eu posso ser enviado de alguém para transmitir uma mensagem se eu não tiver paz? É por isso que Jesus vai provocar a paz primeiro e depois ele vai enviar. Lembra quando ainda estão sendo preparados os discípulos e Jesus vai primeiro mandá-los permanecer em Jerusalém por um tempo? Olha aí a fábrica de vasos, fica em Jerusalém. Já haviam ficado 3 anos e meio com o meu Senhor, e ele diz: ainda fiquem em Jerusalém. E aí, lá no que eu me atrevo a chamar do quinto evangelho, não estou sendo leviano,
nem prostituta, nas Escrituras, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que eu chamo de quinto Evangelho, e nós encontramos ali no verso de número 8 do capítulo 1. A promessa do Espírito Santo descendo sobre eles, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra, serem enviados com paz no coração, para anunciar que Jesus não ficou na sexta-feira, mas ele ressuscitou no domingo. Vamos caminhar mais um pouquinho, o restinho do tempo que nos resta. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu abro parênteses aqui, irmãos, que algumas pessoas, e eu mesmo já questionei, como é que é isso? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas a promessa é que convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Estamos na campanha, né? João ainda, capítulo 16, verso 7. Que é se o Espírito Santo, se eu não for, o Espírito Santo não vem, mas não vos deixarei órfãos, os mandarei o Espírito Santo, Paráclito, Consolador. E aqui Jesus não foi ainda, e ele soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Aqui, meus amados, é uma provinha daquilo que está por acontecer. Quem é que está dentro do cenáculo reunido? Os discípulos. Apenas não estava presente Tomé, o Dídimo, ou, se você preferir, o Gêmeo. Somente ele, é outra pregação. Quem sabe semana que vem, né? A respeito da incredulidade de Tomé. Mas eles estavam reunidos e eles receberam uma dádiva do Espírito Santo, porque a manifestação permanente do Espírito Santo só vai acontecer 10 dias depois de Jesus voltar para a destra de Deus Pai Todo-Poderoso no Pentecostes. Aqui, Jesus está dando a eles virtude. E recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejais meus testemunhas. Lá no Pentecostes não tem 12. Aqui também tem 12, aqui tem 11. Porque aquele que traiu, já traiu e se perdeu. E morreu. Mas, lá no Pentecostes, não são 11. Lá são 120. Lá tem uma gama maior, para que todos que estão ali na festa da colheita possam receber o Espírito Santo. E hoje, eu e você temos o privilégio de que, se você está acolhendo essa palavra, que o Espírito Santo está aí dentro do teu coração. Se eu estou tendo ousadia para pregar essa palavra, que há de mim se não fora o Espírito Santo, porque ele não nos deixou órfãos. Ele nos mandou o Espírito Santo. Que esse Espírito Santo, ele possa permanecer conosco, nos dando sempre ousadia. E aí, o verso 23 diz: aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles que estiverem serão retidos. Olha a missão da igreja, irmão. Olha a igreja
que nasce, ela inicia lá no Calvário, com a morte de Jesus, quando o centurião vai enfiar a lança no lado de Jesus, e a Escritura vai dizer que dali vai sair sangue e água. Você já me ouviu falar, e também não estou sendo leviano, é só para nós contemporizarmos e entendermos o que está escrito. Ali é como nós pegarmos uma carne congelada, que já não tem necessariamente sangue, porque o animal já foi abatido, já jogou o sangue dele, e aí foi congelado, e aí nós, principalmente as nossas esposas, mas alguns maridos se atrevem a fazer também, né? Alguma coisinha lá na cozinha, e a gente tira da geladeira, e quando está descongelado nós vamos fazer. E o que a gente encontra lá no fundo da vasilha? Uma água com resíduo de sangue. Saiu sangue e água, mas é só um resíduozinho. É por isso que eu encerro com você e me atrevo a louvar um pedacinho desse hino, o Jeremias que segue, e diz assim: água cristalina que jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz, é uma água viva e pura e que liberta, cujo sangue é o próprio Jesus. Dessa água eu quero banhar. Dessa água eu quero banhar. Essa água cristalina, que representa perfeitamente o Espírito Santo, que foi soprado sobre aqueles que estavam então com ele. E aí, se você se interessou por esse tema, eu creio que a gente pode continuar com o encontro de Jesus novamente com os discípulos e com Tomé junto. E é magnífico, porque nós censuramos Tomé, mas precisamos ter a atitude de Tomé, de nos rendermos ao Senhor. Depois de confrontar, não estou adiantando, você ficar cochitinho. Tomé vai se dobrar diante do Mestre e vai dizer: meu Senhor e Deus meu. O Espírito Santo fala melhor em cada um dos corações. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Queridos,